Imagine um momento de tensão, onde dois homens poderosos, Caifás e Pôncio Pilatos, estão prestes a tomar uma decisão que mudaria o curso da história para sempre. Mas o que realmente aconteceu naquele encontro nos bastidores? Seria possível que um acordo secreto tenha sido feito entre o sumo sacerdote de Jerusalém e o governador romano, selando o destino de Jesus? O nome de Caifás é conhecido por muitos como aquele que arquitetou o julgamento de Cristo. Mas há uma parte dessa história que permanece oculta, uma trama que pode ter sido mais complexa do que os evangelhos revelam. Porque Pilatos, que inicialmente parecia hesitar, acabou cedendo à condenação de um homem que ele próprio acreditava ser inocente. E qual foi o verdadeiro papel de Caifás nesse desfecho trágico? Hoje, vamos desvendar os segredos por trás dessa decisão fatídica e explorar as evidências de que um acordo sombrio pode ter sido feito entre esses dois líderes. Prepare-se para uma jornada de revelações que irá desafiar o que você conhece sobre a crucificação de Jesus e o impacto que esse acordo teve em toda a história do cristianismo. Para entender a profundidade da história, precisamos primeiro mergulhar na figura enigmática de Caifás. Quem era esse homem, capaz de influenciar a maior decisão da história cristã? Caifás não era apenas um sacerdote comum. Ele ocupava o cargo mais poderoso dentro da religião judaica de sua época, o sumo sacerdote de Jerusalém. Esse título não era apenas espiritual, mas carregava também uma enorme responsabilidade política. Caifás, durante 18 longos anos, manteve-se no controle absoluto do Sinédrio, o conselho que governava os assuntos religiosos e, em muitos aspectos, a vida cotidiana do povo judeu. Imagine um líder que navega em águas perigosas, tentando equilibrar as expectativas religiosas de seu povo e as exigências implacáveis da ocupação romana. A posição de Caifás era estratégica e arriscada. Ele não apenas liderava o povo judeu em suas práticas religiosas, mas também atuava como intermediário entre eles e os romanos. Isso significa que sua sobrevivência política dependia de agradar duas forças opostas: os líderes religiosos e os governadores estrangeiros. Roma permitia que os judeus praticassem sua religião, mas sob condições. Eles precisavam de um mediador que controlasse o fervor religioso e evitasse qualquer rebelião contra o império. E é aí que entra Caifás. Para muitos, ele era visto como o protetor das tradições judaicas. Mas, para outros, especialmente seus críticos, Caifás era um colaborador, alguém que mantinha sua posição de poder ao custo de trair os interesses de sua própria fé. Esse papel de Caifás como um manipulador político é fundamental para entender seu envolvimento na crucificação de Jesus. Ele enxergava em Jesus uma ameaça não apenas à autoridade religiosa, mas também à delicada relação que havia construído com Roma. Se Jesus continuasse a pregar e ganhar seguidores, isso poderia provocar uma rebelião, algo que colocaria em risco o frágil equilíbrio que Caifás lutava para manter. Assim, Caifás não era apenas um sacerdote focado no espiritual. Ele era um estrategista, um homem que compreendia o poder político de sua posição e estava disposto a fazer o que fosse necessário para preservar esse poder. A questão que surge é: até onde ele foi capaz de ir para garantir que sua posição não fosse abalada? Será que Caifás fez um acordo com Pilatos para evitar um conflito maior e salvar sua própria pele? E se sim, como isso selou o destino de Jesus? Para entender completamente o papel de Caifás e Pôncio Pilatos na condenação de Jesus, precisamos voltar no tempo e nos colocar no meio de um dos períodos mais turbulentos da história de Israel. Imagine um país à beira de uma convulsão, onde as tensões religiosas e políticas fervem logo abaixo da superfície. Este era o cenário de Jerusalém no início do século I. Sob a opressão do Império Romano, o povo judeu vivia uma tensão constante, ansiando por libertação enquanto se debatia entre a submissão aos seus dominadores e a preservação de suas tradições milenares. Os romanos dominavam com punho de ferro, mas ao mesmo tempo permitiam uma certa autonomia religiosa aos judeus, uma concessão frágil, mantida através de acordos com líderes locais como Caifás. A cidade sagrada de Jerusalém, com seu majestoso templo no centro, era tanto o coração religioso quanto um barril de pólvora político. Qualquer distúrbio,
Qualquer chamado à revolta poderia levar a uma brutal repressão romana, algo que Caifás e os outros líderes religiosos temiam profundamente. Caifás sabia muito bem que manter a paz significava preservar sua posição e evitar que os romanos destruíssem o pouco de autonomia que restava ao povo judeu. O governador romano Pôncio Pilatos, por outro lado, era conhecido por sua crueldade e impaciência. Pilatos tinha sido colocado em uma terra que ele desprezava, cercado por um povo que ele não compreendia, e lidava com uma resistência que poderia explodir a qualquer momento. Para ele, a paz significava controle, e qualquer ameaça a essa paz, como um líder carismático que atraísse multidões e falasse de um reino que não era deste mundo, precisava ser rapidamente neutralizada. É nesse ponto que as tensões religiosas e políticas se entrelaçam. De um lado, os judeus, liderados por Caifás, ansiavam por manter a ordem e evitar o caos, mesmo que isso significasse sacrificar um profeta que alguns consideravam o Messias. De outro, Pilatos, que via em Jesus uma possível faísca para uma revolta, e sabia que ceder ao pedido do Sinédrio de condená-lo seria o caminho mais fácil para evitar um conflito maior. As multidões que seguiam Jesus e as mensagens que ele pregava, de um reino divino, de justiça e de amor, ameaçavam a estabilidade não apenas religiosa, mas também política. Os romanos não queriam uma revolução, e Caifás não podia permitir que um movimento messiânico se expandisse, pois sabia que Roma não hesitaria em esmagar qualquer rebelião, mesmo que isso significasse arrasar o templo e destruir tudo o que restava do controle judaico sobre Jerusalém. Assim, o palco estava armado. De um lado, um líder religioso desesperado para proteger sua posição e a paz, e do outro, um governador romano disposto a fazer qualquer coisa para manter o controle. Jesus, o homem que falava em nome de Deus, foi pego no meio desse cenário explosivo. O encontro entre Caifás e Pilatos seria, portanto, um momento decisivo, onde as forças políticas e religiosas se alinharam em um único propósito: evitar o caos, mesmo que isso custasse a vida de um homem que estava apenas começando sua revolução espiritual. Agora que entendemos o cenário tenso e volátil em que Jerusalém se encontrava, a pergunta que permanece é: o que realmente aconteceu naquele encontro crucial entre Caifás e Pôncio Pilatos? Muitos relatos bíblicos falam superficialmente sobre o julgamento de Jesus, mas poucos se aprofundam nas conversas a portas fechadas que selaram o destino do Messias. O que sabemos é que, nos bastidores, um acordo de conveniência parece ter sido forjado entre o sumo sacerdote e o governador romano, cada um com seus próprios interesses, mas ambos convergindo para a necessidade de eliminar uma ameaça comum. Caifás, como líder religioso e político, sabia que Jesus representava um perigo para a frágil paz que ele havia construído com Roma. Seus milagres, sua crescente popularidade e principalmente sua mensagem de um reino divino despertavam uma esperança messiânica nas multidões. E qualquer movimento messiânico era visto pelos romanos como uma faísca capaz de iniciar uma revolta. Caifás, portanto, estava em uma encruzilhada: permitir que Jesus continuasse e arriscar uma rebelião que traria uma resposta violenta de Roma, ou entregar Jesus e garantir a sobrevivência da elite religiosa e do templo. Por outro lado, Pôncio Pilatos, um homem descrito pelos historiadores como impiedoso e pragmático, também estava em uma situação delicada. Embora inicialmente relutante em condenar Jesus, Pilatos estava ciente da pressão política que o cercava. Sua posição como governador dependia de manter a ordem, e qualquer tumulto ou revolta em Jerusalém poderia significar o fim de sua carreira, ou pior, atrair a ira de Roma. E foi aí que Caifás, com seu conhecimento da política local e sua habilidade em manipular situações, encontrou uma forma de convencer Pilatos. Será que o encontro entre eles foi uma simples discussão jurídica sobre o destino de Jesus? Ou será que houve uma negociação muito mais complexa, uma verdadeira troca de favores? O que Caifás teria oferecido a Pilatos em troca da condenação de Jesus? A possibilidade de acalmar as tensões com o Sinédrio? A garantia de que não haveria levantes? Talvez até mesmo uma promessa de que a elite religiosa ajudaria a manter a paz sob a ocupação romana.
desde que o governador colaborasse com suas demandas. O que sabemos é que Pilatos, mesmo vendo que Jesus não havia cometido crimes que merecessem a morte, cedeu à pressão. Mas essa decisão não parece ter sido apenas um ato de fraqueza. Pelo contrário, parece que Pilatos compreendeu o valor de eliminar Jesus para manter a paz em Jerusalém e garantir sua própria segurança política. Mas por que ele lavou as mãos? Será que, no fundo, sabia que estava sendo manipulado, mas preferiu se distanciar da responsabilidade final? Ou será que essa foi uma maneira de reafirmar sua autoridade, deixando claro que a decisão final era sua, ainda que sob a influência de Caifás? Alguns estudiosos acreditam que o encontro entre Caifás e Pilatos não foi uma simples imposição do sinédrio sobre o governador. Pelo contrário, eles sugerem que foi uma verdadeira negociação. Ambos tinham algo a ganhar com a morte de Jesus. Para Caifás, era uma questão de preservar a ordem religiosa e evitar o coes. Para Pilatos, era uma maneira de evitar uma insurreição e garantir sua posição como governador. É interessante notar que, após a crucificação de Jesus, não houve nenhuma revolta significativa entre os judeus. Pelo contrário, a paz foi mantida, pelo menos por um tempo. Isso nos leva a crer que o plano de Caifás funcionou perfeitamente. Ele conseguiu eliminar o que ele via como uma ameaça à estabilidade sem provocar uma resposta violenta de Roma. E Pilatos, por sua vez, saiu como um governante que manteve a ordem, ainda que às custas de um inocente. Mas o que esse encontro realmente nos revela? Seria Caifás apenas um oportunista, usando seu poder para manipular a política romana? E Pilatos, seria ele um mero peão no jogo de Caifás ou, na verdade, um cúmplice consciente? Uma coisa é certa: esse momento, essa negociação, mudou para sempre o curso da história. O encontro entre Caifás e Pilatos não foi apenas uma simples formalidade. Foi um jogo de poder, onde o destino de Jesus foi decidido em nome da conveniência política e religiosa. E o que restou dessa aliança inesperada foi a crucificação daquele que muitos acreditavam ser o Messias. Quando Jesus foi levado ao tribunal de Pôncio Pilatos, o que realmente aconteceu naquela manhã tensa em Jerusalém? Os relatos bíblicos nos dizem que Pilatos tentou libertar Jesus, oferecendo ao povo a escolha entre ele e o notório criminoso Barrabás. No entanto, as multidões clamaram pela libertação de Barrabás e pela crucificação de Jesus. Mas essa súplica coletiva foi realmente um reflexo da vontade popular? Ou há algo muito mais profundo por trás dessa cena histórica? Caifás, mestre na arte da política, sabia como manipular as multidões. O povo de Jerusalém não estava naturalmente inclinado a pedir a morte de Jesus. Afinal, muitos o tinham visto realizar milagres, ouviram suas palavras de esperança e acreditavam que ele poderia ser o tão esperado Messias. Mas, na manhã do julgamento, o que parecia ser um clamor popular pela crucificação de Jesus, talvez tenha sido algo muito mais orquestrado, uma encenação cuidadosamente planejada pelo Sinédrio para garantir que o resultado final fosse a morte de Jesus. Algumas teorias sugerem que a pressão popular não foi genuína. O Sinédrio, liderado por Caifás, pode ter influenciado ou até mesmo plantado certos grupos dentro da multidão para exigir a crucificação. E isso nos leva a uma questão fundamental: até que ponto o povo estava sendo manipulado por forças políticas? A elite religiosa sabia que, para obter a cooperação de Pilatos, eles precisavam mais do que apenas argumentos teológicos. Precisavam de um movimento popular, ou pelo menos da aparência de um. Pilatos, que já estava em uma posição política delicada, estava observando tudo isso. Ele sabia que um governante que não atendesse os desejos do povo poderia enfrentar problemas. A última coisa que ele queria era uma insurreição. Então, ao ver a multidão gritando por Barrabás e exigindo a morte de Jesus, ele pode ter visto nisso uma saída. Mesmo que soubesse que Jesus era inocente ao ceder à vontade do povo, ou melhor, aquilo que parecia ser a vontade do povo, Pilatos lavava suas mãos da responsabilidade. Porém, é aqui que surge a dúvida. Foi Pilatos manipulado por Caifás e pelos líderes religiosos? Ou ele entendeu o jogo e optou por uma solução estratégica?
Talvez ele soubesse que permitir a crucificação de Jesus acalmaria os ânimos e, ao mesmo tempo, preservaria sua própria posição como governador. Pilatos podia ter visto o clamor popular não como uma manipulação, mas como uma oportunidade para livrar-se de um problema político potencialmente explosivo. E quanto ao povo, será que foram peões inconscientes em um jogo maior, movidos pela elite religiosa e política? Ou será que realmente se deixaram convencer de que a crucificação de Jesus era o melhor caminho para manter a paz em Jerusalém? O que sabemos é que, naquele momento crucial, as vozes que se ergueram contra Jesus não refletiam uma decisão tomada por reflexão profunda, mas uma ação precipitada, em meio a um clima de tensão e medo. Este é um dos mistérios mais inquietantes dessa história. Como o destino de um homem, cujas palavras e atos inspiravam milhares, foi selado pelas vozes de uma multidão que talvez nunca tenha compreendido a profundidade do que estava sendo jogado. Foi a pressão popular uma manipulação de Caifás? Ou foi uma jogada estratégica, cuidadosamente planejada por Pilatos, para garantir que ele pudesse manter seu poder sem sujar suas mãos com o sangue de um inocente? Quando olhamos para os 4 evangelhos canônicos, Mateus, Marcos, Lucas e João, percebemos que cada um apresenta uma visão única da vida, morte e ressurreição de Jesus. No entanto, ao mergulharmos mais profundamente nessas narrativas, um padrão curioso começa a emergir. Há detalhes cruciais omitidos, ou pelo menos abordados de maneiras diferentes em cada evangelho. Essas omissões levantam uma série de questões intrigantes. Estariam os evangelistas intencionalmente deixando de fora certas informações? E se sim, por quê? Um exemplo clássico é a própria figura de Caifás e seu papel na condenação de Jesus. Enquanto Mateus, Marcos e Lucas mencionam o envolvimento direto do sumo sacerdote no julgamento de Jesus, o Evangelho de João oferece uma visão bem mais sutil, concentrando-se mais no papel de Pilatos. Isso levanta a suspeita de que João, escrevendo em um período posterior e para uma audiência diferente, pode ter decidido omitir ou suavizar certas implicações que poderiam colocar a comunidade judaica em um confronto mais direto com o Império Romano. Será que João escolheu proteger a comunidade ao omitir ou minimizar o papel de Caifás no complô para eliminar Jesus? Outro detalhe intrigante envolve o famoso lavar das mãos de Pôncio Pilatos. Essa cena, uma das mais icônicas da narrativa da crucificação, é encontrada apenas no Evangelho de Mateus. Nos outros evangelhos, Pilatos é retratado como um governador que cede à pressão popular, mas sem o dramático gesto simbólico de se isentar da responsabilidade pela morte de Jesus. Por que esse detalhe aparece em Mateus, mas não nos outros? Seria essa omissão uma tentativa dos outros evangelistas de apresentar Pilatos de forma mais branda, talvez para evitar atritos com Roma? Essas diferenças se tornam ainda mais complexas quando analisamos o papel da multidão. Em Mateus, o povo judeu clama veementemente pela crucificação de Jesus, dizendo: "Caia sobre nós o seu sangue e sobre nossos filhos." É uma declaração poderosa que responsabiliza o povo pela morte de Jesus. No entanto, nos outros evangelhos, essa linha dramática está ausente. O que teria motivado Mateus a incluir essa fala? E por que os outros evangelistas, como Lucas e João, optaram por não mencioná-la? Talvez seja uma questão de público. Mateus escrevia para uma comunidade judaica que vivia à sombra das tensões pós-destruição do templo, enquanto Lucas e João tinham outras preocupações teológicas e políticas em mente. E ainda há outra questão intrigante: a participação do Sinédrio no julgamento noturno de Jesus. Enquanto Mateus e Marcos detalham o envolvimento dos líderes religiosos, Lucas, por exemplo, não menciona um julgamento formal na casa de Caifás. Em vez disso, ele concentra sua narrativa diretamente no encontro de Jesus com Pilatos. Teria Lucas omitido esse detalhe propositalmente, talvez para aliviar a responsabilidade dos líderes judaicos e focar no papel de Pilatos? Essas diferenças nos evangelhos podem ser vistas de duas maneiras. De um lado, elas podem ser explicadas como variações naturais nas tradições orais que os autores dos evangelhos herdaram. Cada um escolheu destacar certos aspectos que consideravam mais relevantes para seu público-alvo. Mas, de outro lado, há uma perspectiva mais intrigante. E se os evangelistas estivessem, de fato,
omitindo deliberadamente certos detalhes para moldar a percepção de seus leitores sobre os eventos. Isso nos leva à seguinte reflexão: o que mais foi omitido ou alterado ao longo dos anos? Existem lacunas que poderiam mudar drasticamente nossa compreensão dos eventos que levaram à crucificação de Jesus? E mais importante, se alguns evangelistas tomaram liberdades com certos detalhes, o que isso significa para a história que conhecemos hoje? As omissões e divergências nos evangelhos não apenas abrem espaço para debate, mas também revelam como a história de Jesus foi moldada por diferentes visões e contextos sociais e políticos. O que mais foi perdido ou deixado nas sombras? Quando pensamos no julgamento e na crucificação de Jesus, é fácil focarmos nos aspectos visíveis do drama. O confronto entre Jesus e os líderes religiosos, a multidão clamando por sua crucificação e o dilema moral de Pôncio Pilatos. Mas por trás dessa narrativa pública, existe a sombra de algo mais sinistro: um acordo secreto entre Caifás, o sumo sacerdote judeu, e Pilatos, o governador romano. E esse acordo, cuidadosamente orquestrado nos bastidores, pode conter implicações teológicas profundas que reverberam até os dias de hoje. À primeira vista, o que temos é um ato de conveniência política. Caifás precisava de Pilatos para sancionar a morte de Jesus, já que os líderes religiosos judeus não tinham o poder de executar alguém sob a lei romana. Pilatos, por sua vez, precisava de Caifás para manter a paz em uma região volátil, onde qualquer sinal de insurreição poderia levar a problemas com Roma. Mas e se esse pacto fosse mais do que apenas um acordo político? E se o verdadeiro significado desse acordo estivesse ligado a um propósito divino muito maior? Para entender isso, precisamos primeiro olhar para o papel teológico que Caifás e Pilatos desempenham na narrativa da paixão. Caifás representa o sistema religioso da época, um sistema que se tornou rígido, legalista e, de muitas maneiras, distante do espírito de justiça e misericórdia que as escrituras hebraicas tanto enfatizavam. Pilatos, por outro lado, personifica o poder secular, o Império Romano, com sua brutalidade, pragmatismo e desprezo pela vida humana. Juntos, esses dois homens se unem para executar Jesus. Mas, paradoxalmente, ao fazer isso, eles estão cumprindo um plano que talvez não compreendam completamente. Em várias passagens do Novo Testamento, a crucificação de Jesus é descrita como parte de um propósito divino. O próprio Jesus, em suas conversas com seus discípulos, fala da necessidade de sua morte como um sacrifício expiatório pelos pecados da humanidade. O que isso significa? Significa que mesmo enquanto Caifás e Pilatos faziam acordos secretos e manipulações políticas, eles estavam, de alguma forma, participando de um desígnio divino maior, destinado a redimir o mundo. Pense nisso. Caifás acreditava que estava eliminando uma ameaça à ordem religiosa. Pilatos, por sua vez, via a crucificação de Jesus como uma solução conveniente para evitar uma rebelião popular. Mas o que ambos não perceberam é que, ao conspirar para tirar a vida de Jesus, estavam preparando o terreno para um dos maiores eventos da história cristã: a ressurreição. Em outras palavras, mesmo em sua traição e egoísmo, eles estavam cumprindo uma profecia milenar que anunciava a vinda de um Messias que sofreria e morreria para a salvação do mundo. Esse acordo secreto, que à primeira vista parece ser apenas uma manobra política, revela uma profundidade teológica que vai muito além do imediato. Na teologia cristã, Jesus é visto como o Cordeiro de Deus, o sacrifício perfeito que tira o pecado do mundo. Caifás, ao liderar a acusação contra Jesus, e Pilatos, ao autorizar sua execução, desempenham papéis fundamentais nesse sacrifício. E aqui está o paradoxo teológico. Aqueles que conspiraram contra Jesus, na verdade, tornaram-se, sem saber, os instrumentos da salvação. O Evangelho de João nos oferece uma pista desse significado oculto. Em João, capítulo 11, versículos 49 a 50, Caifás faz uma declaração que ressoa profundamente com essa perspectiva teológica. Ele diz: "Vocês não percebem que é melhor para vocês que morra um homem pelo povo e que não pereça toda a nação?" Caifás estava evidentemente falando em termos políticos, justificando a necessidade de eliminar Jesus para preservar a estabilidade social e religiosa. Mas,
No contexto mais amplo, suas palavras contêm uma verdade teológica profunda. Sem perceber, Caifás estava articulando o próprio princípio do sacrifício de Cristo. Um homem morreria, sim, pelo povo, mas de uma forma muito mais abrangente e redentora do que ele jamais imaginou. E quanto a Pilatos, o ato de lavar as mãos simboliza mais do que apenas uma fuga da responsabilidade. Teologicamente, Pilatos tenta se distanciar do evento mais significativo de sua carreira, talvez da história humana. Ao fazer isso, ele se torna um símbolo da humanidade diante de Cristo. O homem que, mesmo reconhecendo a inocência de Jesus, escolhe a conveniência sobre a justiça, a preservação do status quo sobre a verdade. No entanto, a beleza do cristianismo reside em sua capacidade de encontrar redenção até nos atos mais sombrios. O acordo entre Caifás e Pilatos, que parecia selar a destruição de Jesus, na verdade, selou o destino da humanidade em sua redenção. Esse pacto sombrio não era simplesmente um jogo de poder entre líderes terrenos, mas parte de um plano divino que transcende o entendimento humano. Hoje, esse acordo secreto levanta uma questão teológica poderosa. Até que ponto os eventos humanos, mesmo os mais corrompidos, estão imersos em um propósito divino maior? A crucificação de Jesus nos ensina que, às vezes, os piores atos de injustiça podem ser transformados em atos de graça e salvação. Caifás e Pilatos, ao conspirarem nas sombras, desempenharam papéis cruciais na história da redenção, sem nunca entenderem completamente o que estavam fazendo. E talvez essa seja uma das maiores lições teológicas que podemos tirar dessa história, que muitas vezes os caminhos de Deus são mais misteriosos e profundos do que qualquer acordo ou plano que os seres humanos possam arquitetar. O que acontece quando os líderes de uma era tomam decisões que moldam o destino de uma civilização? O acordo secreto entre Caifás e Pôncio Pilatos para condenar Jesus à morte não é apenas um capítulo isolado na história. É um ponto de inflexão que desencadeia uma série de consequências profundas e duradouras que reverberam através dos séculos. A partir da condenação de Jesus, podemos traçar um mapa das repercussões que não apenas impactaram o cristianismo, mas também a cultura, a política e a religião ao longo da história. Primeiro, consideremos o impacto imediato da crucificação. A morte de Jesus, que era visto como um líder revolucionário e um profeta por muitos, não apenas deixou seus seguidores devastados, mas também criou um vazio que precisou ser preenchido. Assim que as notícias se espalharam, os apóstolos e os discípulos se viram diante da tarefa monumental de consolidar a fé cristã em uma época de intensa perseguição. O acordo entre Caifás e Pilatos não apenas selou o destino de Jesus, mas também deu início a um movimento religioso que se espalharia como fogo entre as palhas, desafiando o status quo e o domínio romano. O cristianismo, surgindo das cinzas da crucificação, rapidamente se transformou em uma força subversiva. Enquanto as primeiras comunidades cristãs enfrentavam perseguições e dificuldades, a narrativa da ressurreição e da vitória sobre a morte forneceu esperança e um senso de propósito. Os apóstolos, especialmente Pedro e Paulo, começaram a disseminar a mensagem do Evangelho, levando a uma rápida expansão do cristianismo nas regiões do Império Romano. A cruz, que havia sido um símbolo de humilhação e morte, rapidamente se tornou um emblema de salvação e liberdade espiritual. Essa transformação não foi sem resistência. O cristianismo enfrentou perseguições severas, mas a luta pela fé solidificou sua base e fez dela uma religião resiliente. À medida que o cristianismo se espalhava, o acordo entre Caifás e Pilatos começou a ser reinterpretado. O sofrimento de Jesus e sua crucificação tornaram-se elementos centrais da narrativa cristã. Para muitos crentes, a traição e condenação que levaram à morte de Cristo não foram vistas apenas como injustiça, mas como uma parte do plano redentor de Deus. Essa teologia do sofrimento se tornou fundamental para a identidade cristã, criando um forte sentido de solidariedade entre os crentes que enfrentavam adversidades. Essa transformação da narrativa teve repercussões significativas na história, moldando não apenas a teologia cristã, mas também influenciando movimentos de justiça social e resistência ao longo dos séculos. Agora,
Vamos além do impacto imediato e olhar para as consequências políticas do acordo. Com o tempo, a influência do cristianismo cresceu a ponto de se tornar a religião oficial do Império Romano sob o imperador Constantino no século IV. Essa mudança de paradigma teve repercussões enormes, não só para o cristianismo, mas para toda a civilização ocidental. O que começou como um movimento nascido da tragédia de um acordo secreto transformou-se em uma força poderosa que moldou a política, a cultura e a moralidade da Europa e, posteriormente, do mundo. No entanto, essa ascensão do cristianismo não foi isenta de controvérsias. Com a religião agora se entrelaçando com o poder político, surgiram questões sobre o uso e abuso do cristianismo em nome da política. As cruzadas, a Inquisição e a Reforma Protestante são apenas algumas das manifestações de como a fé cristã e a política se entrelaçaram ao longo da história, muitas vezes resultando em conflito e divisão. O acordo entre Caifás e Pilatos, que pode ter começado como uma simples decisão política, acabou por acirrar as tensões entre diferentes grupos religiosos e gerou divisões que ainda ressoam até hoje. E o que dizer das consequências sociais? O cristianismo, com sua mensagem de amor e perdão, também se tornou uma voz contra a injustiça e a opressão. O legado de Jesus e o seu sofrimento, especialmente sob a conspiração de figuras de autoridade, inspiraram muitos ao longo da história a lutar contra a tirania e a desigualdade. Movimentos como a abolição da escravatura e os direitos civis, guiados por líderes que se apoiaram na teologia cristã, podem traçar suas raízes na história do sofrimento de Jesus e na luta pela justiça social. A ideia de que a opressão dos inocentes deve ser confrontada e superada ecoa diretamente das consequências da condenação de Cristo. As repercussões do acordo entre Caifás e Pilatos se estendem até os dias de hoje. Em um mundo onde questões de justiça, ética e moralidade continuam a ser debatidas, a narrativa da condenação de Jesus continua a oferecer lições valiosas sobre o poder, a responsabilidade e a compaixão. A história não termina com a crucificação. Ela continua a ser um ponto de reflexão sobre como as decisões de líderes podem impactar vidas, moldar culturas e influenciar a fé de milhões. Assim, o que começou como um acordo entre dois homens pode ser visto como um dos eventos mais significativos da história humana, não apenas por suas consequências imediatas, mas por como moldou a trajetória da civilização e continua a oferecer lições valiosas. O legado desse pacto sombrio transcende as páginas da história e ressoa na vida de cada um de nós, desafiando-nos a considerar o que significa ser humano em um mundo frequentemente dominado por interesses e conveniências. Agora é fundamental nos perguntarmos: o que isso significa para nós hoje? Estamos diante de um dilema que transcende o tempo e o espaço, uma lição que nos desafia a refletir sobre nossa própria responsabilidade moral e ética no mundo contemporâneo. Vivemos em uma era marcada por incertezas, divisões e conflitos. A sociedade frequentemente se vê dividida por questões que vão desde crenças políticas até ideologias religiosas. Ao analisarmos o acordo entre Caifás e Pilatos, percebemos que a busca pelo poder e pela conveniência não é um fenômeno do passado. É uma realidade que permeia a vida pública atual. Essa história nos leva a questionar: estamos dispostos a sacrificar nossos princípios em nome de conveniências pessoais ou políticas? O que estamos dispostos a fazer quando nos deparamos com dilemas morais? O papel de Caifás e Pilatos nos ensina sobre a natureza humana e a facilidade com que podemos nos deixar levar por pressões externas. Ao longo da história, muitos líderes e indivíduos tomaram decisões que priorizavam interesses pessoais ou institucionais em detrimento da verdade e da justiça. Essa dinâmica não é estranha a nós. Na vida cotidiana, todos enfrentamos situações em que a pressão social ou a ambição podem nos levar a fazer compromissos que vão contra nossos valores fundamentais. A pergunta que surge é: como podemos resistir a essas tentações? Além disso, essa narrativa nos convida a refletir sobre a importância da responsabilidade coletiva. O acordo entre Caifás e Pilatos não foi apenas uma decisão de dois homens. Foi o resultado de um clima social e religioso que permitiu a injustiça prosperar. Em nosso mundo atual,
muitas injustiças ainda permanecem, e a apatia pode ser tão prejudicial quanto a ação direta. Estamos cientes das injustiças ao nosso redor? O que estamos fazendo para combatê-las? Cada um de nós tem um papel a desempenhar na construção de uma sociedade mais justa e equitativa. O testemunho da crucificação de Jesus também nos convida a abraçar a compaixão e a empatia. O sofrimento de Jesus sob a mão da injustiça nos lembra que, mesmo nas situações mais sombrias, a luz da esperança pode brilhar. Ele não apenas enfrentou a condenação, mas também se levantou contra ela, pregando amor e perdão até o fim. Em tempos de crise e dor, somos chamados a seguir esse exemplo. A maneira como respondemos à injustiça e ao sofrimento pode definir não apenas o curso de nossas vidas, mas também a saúde de nossas comunidades. Hoje, a mensagem da ressurreição e do perdão é mais relevante do que nunca. Em um mundo dividido, precisamos encontrar maneiras de nos unir, de superar diferenças e de curar feridas. O chamado para a paz e a reconciliação deve ressoar em nossos corações e ações. Que lições podemos aprender com aqueles que lutaram pela justiça e pela verdade ao longo da história? Como podemos nos inspirar no testemunho de Jesus para defender o que é certo, mesmo quando isso é impopular? Isso significa que a história do acordo entre Caifás e Pilatos não é um mero relato de traição, mas um convite à reflexão e à ação. É uma oportunidade para nos comprometermos a viver de maneira mais autêntica, a defender a justiça e a abraçar a compaixão. Cada um de nós é chamado a ser um agente de mudança em um mundo que muitas vezes se sente sombrio e dividido. O que você fará com essa chamada? Como você escolherá viver sua vida, tendo em mente as lições do passado? Essas questões nos tornam mais conscientes de nossas ações e do impacto que elas têm sobre os outros. A história não acaba com a condenação de Jesus. Ela continua a se desenrolar em nossas vidas, nas escolhas que fazemos a cada dia. A transformação do mundo começa em nós, e a pergunta crucial é: estamos prontos para assumir essa responsabilidade? Devemos nos perguntar: onde estamos nós nesse enredo? Quais são as escolhas que fazemos quando enfrentamos pressões? Será que em algum momento deixamos de lado nossos valores e princípios em favor de um ganho imediato, seja ele pessoal ou profissional? A pressão social, o desejo por aceitação e a ambição podem nos levar a tomar decisões que vão contra a nossa essência. E aqui está o convite para cada um de nós: que possamos ser guardiões da verdade e da justiça, mesmo quando isso requer sacrifícios ou nos coloca em conflito com o que é popular ou aceitável. O testemunho de Caifás e Pilatos nos lembra que o silêncio diante da injustiça e da manipulação pode ter consequências devastadoras. Portanto, como podemos nos tornar vozes ativas em nossas comunidades? Isso pode significar denunciar a injustiça quando a vemos, apoiar aqueles que são marginalizados ou lutar por um mundo mais equitativo. Cada ato de coragem, por menor que pareça, pode ser um passo em direção a um futuro melhor. Assim como a história de Jesus se tornou um símbolo de resistência e amor, também podemos nos tornar faróis de esperança em meio à escuridão. E lembre-se, a verdadeira transformação começa dentro de nós. Às vezes, a mudança que desejamos ver no mundo começa com uma simples escolha pessoal. Optar pela empatia em vez da indiferença, pela ação em vez da apatia. Como podemos diariamente viver com integridade e autenticidade, buscando não apenas o nosso bem, mas o bem coletivo? Agora pegue esse impulso e leve-o adiante. Curta esse vídeo e inscreva-se no nosso canal para que mais pessoas possam ter esse aprendizado. Juntos podemos inspirar uma onda de mudança que ressoe além de nós. Porque no final das contas, a história de Caifás e Pilatos não é apenas sobre traição. É uma chamada à responsabilidade, uma oportunidade de nos levantarmos contra a injustiça e de vivermos uma vida que reflita os valores que realmente importam. E veja como é lindo espalhar a palavra do Senhor. Se você tem vontade de criar o seu próprio canal, assim como o nosso, para conseguir levar a palavra do Senhor cada vez mais longe, clique no primeiro comentário fixado e aprenda, mesmo que você seja um completo iniciante. E para você que se interessa por curiosidades e sabedorias bíblicas, deixamos aqui um dos nossos vídeos mais impactantes,
Veja a carta que Caifás escreveu em seu leito de morte, quebrando o silêncio e reconhecendo quem foi Jesus. Você ficará impactado. Clique e acompanhe. Mais uma vez, obrigado pela atenção e que você permaneça sob a graça de Deus. Até breve.